RPG hoje tem muito Ele assunto tá, não, aí. existe uma joia que vai junto, que eu tirei, obviamente, então essa aqui eu não poderia doar, né, Por quê? que Ela é a significa o medalha quê? que Deixa eu você ver. usa mesmo. Mas isso daqui você consegue comprar em qualquer loja. Você Ah, só não é? pode usar porque você precisa merecer Ah, eu preciso merecer? usar. É. E como que eu faço pra merecer? Tem que sacrificar algum bode, alguma Ixi, coisa? você tem anos e anos e anos de dedicação pra Mas tem esse ordem. papo, né, que tem que sacrificar animal. A gente vai até falar Então, a gente sobre vai isso falar sobre depois. isso, mas na maçonaria não, cara. Foi a maior frustração que eu tive. Não tem Foi quando eu virgens... saí na iniciação, e aí eu falei, cadê o Bafomé? É, E não tinha Bafomé, cara. não tinha as Não virgens tinha nuas. virgens, não tem Bafomé, não tem nada. Ah, é Essa muito a sem parte. graça, cara. Tem cumprimento secreto. Cumprimento Tem secreto. cumprimento secreto, Como que é? tem Você um pode monte de ensinar? coisa. Ah, não tem. Esses cumprimentos são. Mesmo porque são vários. Ah, é? E como eu tava perguntando, o Mandíbula ficou me perguntando 1 hora antes da gente Pô, mas começar. que aqui, chato né? você, hein, mandíbula? E na verdade não existe uma maçonaria, existem várias maçonarias, né? Então Ah, tem é? vários ritos diferentes. Então quando você fala, maçonaria, parece que é uma coisa só, mas não é. Então tem 290 ritos diferentes no mundo. Peraí. Eu sei que a gente até ia começar pelo RPG, que você falou do RPG, mas vai ter que começar por maçonaria. Maçonaria acontece quando? Quando que surge a maçonaria? Então, a maçonaria, ela surge... Assim, aí você vai ter várias lendas, né? Então, oficialmente, ela surge em 1717. Mas ela carrega com ela todo aquele conhecimento da alquimia, da cabala, que se você for traçando e voltando, ele vai até as guildas de construtores, né? Então, quando você fala em maçonaria, você fala em maçom. Maçom é construtor. Ah, o significado de maçom O é significado construtor. de maçom é pedreiro, Ah, é? construtor. Né? O mason, né? Sei. E eles vêm das guildas. E aí você traça esses conhecimentos documentados até 1312, na Carta de Bolonha, que eram as guildas que tinham lá na Itália. E aí isso vai para Roma e você consegue traçar até as sociedades pitagóricas e os construtores da antiguidade. Então, a primeira pergunta que todo mundo me faz é assim, poxa, mas por que é secreto? É. Por que a maçonaria é secreta? Assim, pô, é fácil. A hora que eu te falar, você vai olhar e falar, é óbvio. É secreto por quê? Porque os caras tinham o domínio da construção das coisas militares. Então o que você construía? Castelo, aqueduto, ponte. Eles dominavam os ferreiros, então faziam espada de metal, passagem secreta, Sim. barco. Então você não podia simplesmente chegar e falar assim, porra, ó, vou pegar aqui o mandíbula, vamos pôr, a gente ensina toda a ordem. Não, cara. Isso demorava 7 anos pro cara ser era mestre. valioso pra caramba, né? Imagina você saber forjar as espadas de aço, de metal, de ferro, quando o resto tinha cobre. É. Ou você saber a catapulta, ou você ter a matemática, você ter... Construir uma ponte. Construir uma ponte, um aqueduto para trazer a água para uma cidade. Então esse era um conhecimento valiosíssimo. Por isso que a galera precisava escolher com muito cuidado quem é que entrava. Né? Entendi. Então isso aí vai sendo desenvolvido. Depois ele para de ser... as guildas param de ser só de construção, e aí eles começam a pegar refugiados da igreja. Guilda é o quê? Guilda é o nome que dá para quando você tem um grupo de pessoas, ou um grupo de artesão. Tá. Então você tinha a guilda dos sapateiros, a guilda dos peixes, dos pescadores, dos desenhistas, dos artistas. Cada profissão tinha a sua guilda com seus segredos. Entendi. Que era justamente essa pegada, era guardado como uma ordem secreta para que a pessoal de fora não viesse. Só que no caso da maçonaria especificamente, por eles terem essa pegada de militaresca, né, então você tinha que fazer um cuidado absurdo com quem é que você ia aprender, quer que você ensinar essas coisas. Né? Então vem o lance do secreto, vem disso, né, cara? Do medo Disso. dos caras... abaixa um pouquinho aqui, o microfone. Aqui, o medo desse conhecimento vazar. E ir pro seu inimigo. Isso. E aí o que acontece é que no final do século 17, 18, o pessoal está escondido. Então eles começam a também trazer para dentro da maçonaria os cientistas. Então todo mundo que tretava com a igreja ia ser queimado pela Inquisição, fugia para dentro da maçonaria. E aí eles usaram aquela estrutura dos templários para se abrigar. Então muita gente fala assim, não, a maçonaria veio dos templários. Não é verdade. Elas são 2 ordens que são paralelas. Então você tinha os cavaleiros que tinham a ideia, que protegiam lá até Jerusalém, etc. E você tinha os construtores, que depois de um tempo começou a qualquer um. Então os luteranos ameaçavam ir para a fogueira, vinha para a maçonaria. Judeu, vai para a fogueira, vem para a maçonaria. Só que não tinha esse nome, tá? Não era esse nome maçonaria, era guilda.
Tá. Guilda dos maçons, guilda dos construtores, cada uma tinha o nome de uma cidade. Era uma coisa muito pulverizada, muito Entendi. pulverizada. E aí o que acontece? Em 1666, né, 666, número da besta, Caramba. Londres pega fogo e queima a cidade inteirinha. Então passa uma semana queimando a cidade e ela vem abaixo. E o rei, que já estava tretado com a igreja, ele fala assim, pô, então vamos reconstruir a cidade. E aí ele chama todos os maçons, principais guildas, porque ia ter muita coisa para construir. Então os caras passam 50 anos lá. E aí eles sentiram que a parte política estava boa, eles estavam protegidos e tal, e aí eles fundam a Grande Loja Unida da Inglaterra. Então, que é a primeira maçonaria oficial com nome, maçonaria e tal. E aí as outras guildas começam a validar os seus rituais e entrar para essa grande ordem. E aí o resto é história, ela vai crescendo e pega o mundo inteiro. Mas não era religião ainda. Não, na verdade a maçonaria ela abrange todas as religiões, porque se você era hindu, você ia pra fogueira. Se você era judeu, você ia pra fogueira. Se você era calvinista, você ia pra fogueira. Luterano ia pra fogueira. Cátaro ia pra fogueira. Então toda a galera que tinha alguma religião que não era a católica apostólica romana entrava pra maçonaria. Por isso você tem diversos ritos diferentes e a maçonaria abriga todo tipo de pessoa. Então você só precisa acreditar numa força primordial. A gente chama de Keter, o grande arquiteto do universo. Pode ser Deus, Alá, as estrelas, o universo. Aceita todo tipo de crença aceita lá dentro? Qualquer tipo de crença. A única... Mas serve a alguma coisa? Alguma coisa. Se você tem que acreditar numa entidade superior. Pode ser o universo mesmo. Você não precisa acreditar no velhinho barbudo sentado no alto. Mas dentro da maçonaria o cara pode entrar com uma cruz pendurada? Pode entrar com o que ele quiser. É? Cruz, você vai ter um livro na qual o cara vai jurar, e pode ser uma Bíblia, pode ser um Corão, pode ser o livro dos Espíritos, pode ser até o livro da lei, telêmico. Sei. Então você tem liberdade total de culto lá dentro, que era justamente essa proteção. Tá. Pra galera ficar com medo da maçonaria, falar, a maçonaria tem essa estrutura pra abrigar bandido, pra abrigar... Não, na verdade ela tem, é uma estrutura pra abrigar criminoso, mas quem que era o criminoso? É o cientista. Né? O cara falou que a Terra é redonda. Morre! O cara foge pra maçonaria. Tanto que a primeira... o Newton, a galera que fez a Royal Society, que foi o primeiro grupo de cientistas, né? Era maçônico. Era estrutura lógica. Toda a parte lógica, essa estrutura de pensamento lógico veio de dentro da maçonaria. Porra, a maçonaria, então, ela tem uma estrutura, uma base na ciência, então, mais do que na religião. É ciência e filosofia. Eles estudam todas as religiões, né? E por que é associado muito à religião, a um culto, sei lá? Por que hoje em dia tem essa... Acho que a gente tomou muita pancada da igreja, né? Porque o cara que é o pensador livre, ele sabe que ele não vai dar dinheiro para comprar feijão mágico do pastor que cura Covid. Então, se você é inteligente, você não vai cair no papo mole de pastor. E aí a galera do pastor odeia a maçonaria, então eles estavam sempre querendo pegar os maçons e matar. Mas desde sempre, né? Foi assim. Todas essas ordens herméticas, esses grupos, eles falam ocultistas, né? Sobrenaturais, não sei o que lá. Todos eles sempre foram perseguidos pelo mesmo motivo. E até hoje, né? Você tem guerra religiosa em tudo que é lugar do mundo. Mas em algum momento matavam pessoas dentro da maçonaria? Matavam pessoas. Mas você tinha espiões, né? Porque você tem aqueles rituais para você conseguir... Isso aí que eu tô falando é de um século para trás, mais, entendeu? Isso não existe mais. Então quem tá assistindo aí, não existe isso que eu vou falar. É só no passado, então, fica claro. Isso era no passado. Por quê? Porque a gente pergunta assim, poxa, dentro da maçonaria, fala assim, se você trair a maçonaria, você vai ter a garganta cortada. Para que, se você ler o From Hell do Alan Moore, ele descreve todos os ritos maçônicos da época do Jack Stripador. E lá você fala, se você trair a maçonaria, você tem a garganta cortada, as orelhas arrancadas, o saco cortado. Tudo coisa horrível. Por quê? Porque para a Inquisição, ele falava assim, cara, se você denunciar um templário, um maçom, você tem direito a 25% do dinheiro do cara. Então era um puta negócio. Imagina, a gente tá aqui na maçonaria e entra o mandíbula, ele pega tudo, olha a gente, dedura, e aí fica com 25% seu, 25% meu. Então, os caras estavam sempre vigiando. Então, para você entrar na maçonaria naquela época, os caras já sabiam tudo da sua vida. Eles tinham tudo que era lugar. Então, até você entrar e chegar lá, os caras já sabiam tudo da sua vida. Então, no meio do ritual, que existe alguma coisa simbólica até hoje... Você vai passar por uma etapa ali que você tá vendado, etc.
E os caras matavam o cara ali na hora. Caramba. E já sumiam com o corpo. Mas e sumiam ninguém porque viu. descobriam que era um espião, então. Sabiam que o cara era da Inquisição, era um espião, era um cara que estava infiltrado para roubar. Então vai ver que é Porque daí que tinha vem esse esse perigo, medo. né? É daí de trás que vem essa lenda e Essa foi lenda. passando. Não, essa lenda é famosíssima. Tem uma lenda do começo do século passado ainda, 18 para 19, que eles pegaram nos Estados Unidos, um policial, eles estavam levando um cara num barril e iam jogar o cara do barril das cataratas. Ué, é o pica-pau. Que é o do pica-pau. É exatamente o do pica-pau. É. Só que os caras estavam indo lá, só que a polícia pegou esses caras antes. Sei. E aí eles olharam lá e falaram assim, cara, tem um jardineiro, um padeiro, um juiz, um policial. Assim. Sabe, caras que a profissão não tinha nada a ver, os caras não tinham nada em comum, estavam com ele ali pra jogar o cara no barril do negócio. Sei. Só que aconteceu que no dia seguinte publicou essa notícia e logo em seguida depois o pessoal da maçonaria abafou tudo. Mas ficou essa onda, falou, pô, o que era isso e tal? Da onde que esses caras vieram? Por que tem esse cara que era um jardineiro que tava junto com o policial, junto com o juiz dentro? Então o que faz esses homens tão diferentes estarem fazendo parte da mesma ordem? E a ideia do barril lá também ficou clássica, né? Então virou até um meme, o pica-pau, o desenho, tudo isso daí. Veio daí mesmo? A primeira história de jogar o barril é de lá. Caramba. Essa notícia. Se você googar, você vai achar. É assim, mesmo? Tal. E aí ficou que a maçonaria... E aí ficou com essa pegada. A maçonaria mata as pessoas. Mas não era. Hoje não existe mais nada disso. E sacrifício de animal nunca existiu? Nunca existiu.